Olá, iniciando mais um Painel Regional, seu tradicional programa de debates, sempre ao vivo pela Santa Cecília TV, 13 horas e 30 minutos. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e à noite pode rever o programa porque é reapresentado às 20 horas aqui na emissora. Depois fica disponibilizado no YouTube para você rever a qualquer momento, porque aqui você tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante acontece na região, aqui no estado e também os temas nacionais que repercutem diretamente no dia a dia. Hoje recebendo aqui, com muita honra, ali na ponta à esquerda, o jornalista Marcos Santana, editor do Jornal da Orla. À minha direita, o advogado Francisco Pacilo e ao lado dele, a Jéssica Souza. Estamos recebendo também, já entrando aqui nos estúdios, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E a gente apresenta também os jornais parceiros aqui do Painel Regional, como o Diário do Litoral, que tem como manchete hoje: Sambaiatuba, prefeito eleito quer reativar o transbordo e projetos. Eu passo aqui uma edição para o Francisco Pacilo. Obrigado. Daqui a pouco eu entrego ali para os demais companheiros aqui de bancada. E outro jornal também parceiro é... Não, só temos hoje o Diário do Litoral. Eu acabei me confundindo, na verdade, né? O Diário do Litoral, que aqui... A manchete, ó, metade dos aposentados do país continua trabalhando. Está aqui a outra edição do Diário do Litoral. E como eu disse, recebendo aqui convidados especiais, como aqui à minha direita, o prefeito reeleito Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bom, prefeito? Tudo ótimo, Heraldo, Pacilo, Marcos. Prazer estar aqui com vocês no Painel Regional. Muito bem. Santana de retorno aqui ao programa, já cadeira cativa. Opa, sempre agradeço, sempre uma satisfação, um prazer, um privilégio participar dessa bancada que sempre reúne pessoas significativas para fomentar o debate dos temas que afetam diretamente a vida de cada um dos cidadãos da Baixada Santista. Boa tarde quem nos acompanha ao vivo no Painel Regional e boa noite quem nos acompanha na reprise. Muito bem. E também aqui o advogado Francisco Pacilo. Tudo bom, Pacilo? Tudo bem, Heraldo, Santana, prefeito Paulo Alexandre, Jéssica. O prefeito hoje abrilhanta, né? 2 significados momentos da cidade, a eleição e um número expressivo de votos, de um vereador jovem e de um prefeito também jovem que ainda não chegou aos 40. Eu acho que tem muita coisa para conversar hoje. Muito Seja bem-vindo. E a Jéssica Souza, que fala para você, telespectador, para você, internauta, que nos acompanha pelo portal, Santa Portal, como interagir também aqui com o Painel Regional, porque você também é integrante dessa bancada. Olá, Jéssica. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde para você. Cumprimentos aos convidados da bancada de hoje e também uma ótima tarde para você aí de casa. Para participar através dos telefones 3223-1120 ou 3223-7676, você pode mandar sua dúvida, sugestão, pergunta, opinião. E participe também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. A bancada é bem democrática, fique à vontade. Muito bem, durante aqui a fase de campanha eleitoral, em participações no programa, o Marcos Santana sempre comentou que esta eleição ela teve um caráter de referendo, principalmente em relação ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que era, né, de avaliação desta primeira administração do prefeito. O prefeito também pensa dessa maneira, prefeito? Olha, naturalmente numa reeleição, o trabalho dos 4 anos ele é avaliado pela população. Né? É um trabalho que foi feito em equipe, com muitas pessoas, né? Elencando prioridades importantes para a cidade, na área de saúde, na área de educação, na área social. E a população, na reeleição, acaba avaliando esse trabalho e julgando nas urnas. Então, isso foi muito importante, nessa avaliação da população. Fico feliz, aproveito aqui para agradecer os santistas que confiam, né, no nosso trabalho, nos dar essa oportunidade de seguir em frente com esse importante trabalho para a cidade. E eu tenho dito isso, essa confiança expressiva nas urnas aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta no sentido de trabalhar mais, de trabalhar melhor,
embora muito tenha sido feito, a gente sabe que a cidade tem muitos desafios, tem muitas necessidades e nós vamos seguir em frente para superar cada um desses desafios, né? Demos a largada nesse primeiro governo em grandes obras importantes para a cidade, como o VLT, a entrada da cidade, o próprio Hospital dos Estivadores. Os próximos 4 anos serão utilizados para consolidar esses grandes projetos que nós iniciamos e também para manter o equilíbrio fiscal da Prefeitura. É muito importante que a gente tenha uma saúde financeira adequada, e não é fácil, né? Porque em tempos de crise nós enfrentamos aí a maior recessão econômica dos últimos 80 anos no país e mesmo assim mantivemos a capacidade do município de investimento na área de saúde, na área de educação, na área social, que são as áreas, Geraldo, mais demandadas e mais exigidas pela população em tempos de crise. Quando as pessoas perdem emprego, perdem plano de saúde, vão buscar atendimento na rede municipal de saúde. Muitas vezes o pai tem que tirar o filho da escola particular, colocar na escola pública. Então a demanda de serviço aumenta. Embora a arrecadação diminua, a oferta de serviço ela tem que aumentar para atender a população. Então é preciso fazer o quê? Mais com menos. E é isso que nós vamos seguir fazendo nos próximos 4 anos. Continuar ajustando, diminuir o tamanho da máquina, diminuir as despesas de custeio, reduzir cargos, né? Reduzir as despesas para que a gente tenha a manutenção da nossa capacidade de investimento. Porque a cidade tem muitas necessidades. Nós vamos buscar as boas parcerias, como buscamos com o governo do estado, com o próprio governo federal, para que a gente tenha a possibilidade de avançar e construir a cidade que o santista precisa e merece. Exatamente nesse sentido, prefeito, o senhor reiterou durante toda a fase da campanha a necessidade de dar cumprimento à execução dessas obras. E a Câmara de Vereadores está analisando já o orçamento de 2017. Né? Houve um pequeno crescimento. O orçamento, então, para o próximo ano, ele está dentro da realidade? O senhor vai diminuir alguma coisa em relação a obras? Saúde e educação, que são os pontos mais nevrálgicos, terão alguma interferência assim mais direta? Olha, Heraldo, nós vamos priorizar, seguir priorizando essas áreas que são essenciais, a saúde, a educação, a área social. E os grandes projetos que nós estruturamos no primeiro mandato, todos eles têm recursos garantidos. Então, a entrada da cidade, nós buscamos financiamento. Financiamento, no primeiro mandato, nós elaboramos o projeto, buscamos financiamento, obtivemos o licenciamento ambiental e fizemos a licitação e as obras já foram iniciadas. Agora, nós vamos ter a possibilidade de consolidar e concretizar as etapas desse projeto, mas já com recursos garantidos. VLT, da mesma forma. O Hospital dos Estivadores, a obra está pronta, concluída. Nós estamos agora em busca da parte complementar de custeio. Temos um convênio assinado com o governo do estado, que nos garante 50% dos recursos necessários para o custeio do hospital. E temos o compromisso de participação do governo federal, que nós vamos buscar consolidar e concretizar nesse próximo governo. Então, os grandes projetos que foram estruturados, eles têm solução de continuidade, ou seja, tem etapas, né, que devem ser cumpridas dentro de uma estruturação que nós já elaboramos no primeiro governo. É evidente que, para que a gente possa manter essa capacidade de investimento, os cortes devem ser permanentes, né? O ajuste fiscal é uma obra sem fim. Sempre é possível cortar, sempre é possível enxugar a máquina, né? Essa deve ser uma prioridade de qualquer gestor. Quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 2013, mesmo sem esse advento da grande crise econômica que surgiu depois, desde então, o primeiro decreto que eu assinei em 2013 como prefeito foi a criação do programa de eficiência total da Prefeitura Municipal de Santos. E o que estabeleceu esse programa? Redução das despesas de custeio, água, luz, telefone, locação de imóveis, redução de horas extras. Não criamos um cargo em comissão nesses 4 anos de governo. 0 de criação. Ou seja, mantivemos a estrutura da máquina da forma como ela estava. E agora temos que avançar para seguir reduzindo. Reduzimos nas empresas da administração indireta, Prodesan, Coab, CT, reduzimos em todas elas o número de cargos e nós vamos continuar avançando nisso justamente para que a gente possa concluir tudo que nós iniciamos. E o compromisso com o santista que eu assumi na campanha será cumprido, né? Na campanha eu disse que nós vamos garantir a conclusão de tudo aquilo que foi iniciado. E nós vamos concluir. Estamos construindo 2 novas escolas que serão entregues no Marapé, na Vila São Jorge, a unidade de saúde da Areia Branca, do Piratininga. Tudo que foi iniciado será entregue à população. A vantagem de a gente fazer uma campanha limpa,
e transparente é que a gente repete, depois da campanha, tudo aquilo que a gente disse durante a campanha. Santana. Bom, os resultados das urnas acabaram confirmando o que eu vim aqui pregando como um pastor aqui, de que, na verdade, a eleição, mas era um referendo, né? Tanto é que os números indicaram que o total de votação que o prefeito conseguiu se traduziu, refletiu o índice de aprovação que o seu governo tinha, né? E até no final da reta ali, acho que uma parte dos eleitores viram, até um pouco influenciados com as pesquisas de intenção de voto, acabaram fazendo aquele voto útil ali para tentar resolver logo a eleição, logo no primeiro turno. Candidatos eleitores que até votariam em outros candidatos, mas resolveram dar o voto de confiança para o prefeito continuar a sua gestão, né? E até gostaria de cumprimentar o prefeito aqui, foi uma vitória histórica, porque acho que poucos prefeitos no Brasil inteiro conseguiram vencer no primeiro turno e ser reeleito no primeiro turno, né? Eu acho que agora o grande desafio, como o prefeito bem, como ele disse, que aumenta também a responsabilidade. Eu acho que uma dessas responsabilidades que o senhor tem que encarar nesse momento é o diálogo com o governo do Estado. O PSDB teve uma vitória muito grande também na nossa região, 7 prefeitos da região eleitos, que também faz parte do PMDB, mas também faz parte do bloco de apoio tem uma afinidade muito grande com o Geraldo Alckmin, e em Guarujá também é a mesma coisa, onde se disputa o segundo turno. Então, eu acho que o prefeito tem um grande desafio de assumir a liderança política da região, aproveitar a boa relação que tem com o governador Geraldo Alckmin e trazer os investimentos, os recursos necessários para a região em questões como a saúde pública, a mobilidade urbana e principalmente na questão da segurança pública, né? São problemas que afetam diretamente a vida do cidadão. Com certeza, Marcos. A gente tem as necessidades, as boas parcerias. Nós fizemos aí, nesses primeiros 4 anos, grandes parcerias com o governo do Estado. Foi o maior e melhor parceiro da cidade, porque as parcerias com o governo do Estado são todas elas realizadas a fundo perdido, ou seja, recursos que a cidade obtém e que não precisa devolver, né? Ao contrário dos financiamentos, as grandes obras que nós fizemos e obtivemos financiamento, que nós vamos ter que devolver isso, né? Então, é uma parceria importante, recursos do DAD, outros recursos na área de educação, as escolas que nós estamos construindo com recursos do Estado, as policlínicas tiveram também a ajuda do governo do Estado. E essas parcerias só vão se intensificar, até porque não há município no país que consiga fazer investimentos relevantes e importantes sem a parceria do Estado e da União. Os municípios têm as suas finanças completamente comprometidas, né? Mais de 95% do orçamento é custeio e folha de pagamento. Se não tiver um bom trânsito, boas parcerias com o Estado e com a União, a capacidade do município fica muito limitada. Então, nós vamos intensificar e nós viabilizamos os maiores investimentos do Estado na cidade nos últimos 30 anos, né? A maior obra de mobilidade na cidade, sem dúvida alguma, é o VLT, investimento de quase R$1 bilhão que o governo do Estado viabilizou. Não é dinheiro do município, mas é uma articulação também feita pelo município para viabilizar essa obra, tendo em vista que no início do nosso governo essa obra ainda não tinha começado, nós tínhamos um tijolo colocado na obra do VLT. Então esse trabalho é fundamental, é importante, o governador Geraldo Alckmin ele tem essa clara noção da importância da Baixada e nós vamos dialogar com o Estado, fazer as cobranças que forem necessárias, a segurança é um tema que exige, né, uma atuação cada vez mais presente do governo do Estado, embora seja responsabilidade do Estado, o município está fazendo a sua parte, nós ampliamos as câmeras de monitoramento no município, eram 188 câmeras, quando assumimos a prefeitura, estamos concluindo esse primeiro governo com 523 câmeras instaladas. A atividade delegada, que é a contratação dos policiais no horário de folga, foi implementada também no nosso governo. Estamos construindo o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, para que a gente tenha um monitoramento completo de toda a cidade, utilizar o que é de mais moderno em termos de tecnologia a serviço da segurança. E, obviamente, esse diálogo com o Estado, não só para a segurança na cidade, mas também no sistema Anchieta Imigrantes, que é fundamental, né? Que é a porta de entrada da nossa Baixada Santista e que precisa ter uma segurança mais intensificada para garantir a segurança do cidadão e também do turista. Nesse aspecto que o senhor citou do sistema Anchieta Imigrantes, o senhor não concorda que o governo do Estado
está deixando a desejar em relação à segurança nesse trecho da imigrantes, enchente de imigrantes? Olha, sem dúvida alguma precisa melhorar. Se essas ocorrências estão se sucedendo, se as pessoas são assaltadas, né? Se nós temos visualizado que Até isso permanece né? ocorrendo, sem dúvida alguma a segurança precisa ser aprimorada. Durante esse governo, cobramos fortemente o secretário de Segurança Pública, estabelecemos um diálogo para ampliação aí das medidas de segurança nesse trecho. Agora, o governo do Estado, em diálogo com a concessionária, acertou a colocação das câmeras aí de monitoramento em vários trechos. A cidade está fazendo a sua parte, que nós estamos no projeto da entrada da cidade, Marcos. A gente está fazendo uma reurbanização de todos os bairros do entorno da entrada da cidade. Essa reurbanização inclui troca de calçada, pavimentação asfáltica, inclui toda a troca de iluminação desses bairros por iluminação mais potente, em LED, o que gera também mais segurança. Mas é inegável que as medidas de segurança por parte da concessionária, por parte do Estado, elas precisam ser intensificadas, precisam ser ampliadas, porque é inadmissível que a gente tenha que conviver com esse problema, seja para a população da Baixada Santista, seja para os turistas que nos visitam. Somos uma região turística, é importante para o desenvolvimento econômico da região, o turismo forte. E para isso a segurança ela é imprescindível. Pacilo. Prefeito, gostaria de saber, há um trabalho bastante grande, eu acho que houve uma herança maldita antes da sua assunção como administrador. É inegável o avanço da cidade, o trabalho, a jovialidade, o empenho e a rapidez. Uma lebre. Algumas coisas ficaram, no entanto, pendentes, né? A questão do FMI em relação àquele financiamento anterior, que eu acho que nem é da sua época, como que ficou em relação à Zona Noroeste? O que aconteceu? O que nós vamos ter que pagar? O Banco Mundial, desculpa, Banco Mundial. E também, Paulo, só para completar, eu acho que foi uma eleição plebiscitária, sim, aliás, está de parabéns. Agora, houve um leque muito grande, né, de partidos, a coligação foi expressiva, 18 partidos aproximadamente, se não me engano. E, claro, houve um percentual muito grande nesse primeiro turno, já tendo sido eleito no primeiro mandato do primeiro turno também, 77,74%. Como vai ser também a participação dos integrantes dessas coligações na sua administração? Olha, primeiro, passando em relação ao programa Santos Novos Tempos na Zona Oeste, é importante essa pergunta. Isso eu disse durante toda a campanha também, é importante a gente ter a oportunidade de repetir isso depois da campanha. O programa Santos Novos Tempos ele nunca parou, né? Ele sempre caminhou e caminhou de forma efetiva no nosso governo, porque ele tem várias frentes de atuação. O que é o Santos Novos Tempos? É um programa para acabar com as enchentes e alagamentos na Zona Oeste, para minimizar esse problema, que é um problema de 50 anos que a Zona Noroeste enfrenta. O que nós fizemos? Primeiro, habitação. Por que habitação? Porque muitas das obras que são necessárias, elas precisam ser feitas nos mangues, nas palafitas, onde vivem pessoas hoje, onde as pessoas moram. Então essas pessoas precisam ser retiradas desses locais inadequados, ter moradia digna, para que as obras possam ser feitas. Nós entregamos 480 unidades habitacionais no primeiro governo, na Vila Telma, no Mangue Seco e no Butantã. Famílias que saíram desses locais e que hoje estão morando no Conjunto Caneleira 4. Vamos entregar mais 200 unidades até o fim do ano. Estamos construindo mais 1.120 também para essas famílias, ou seja, mais 1.320 unidades em obras. Investimento de 170 milhões de reais. A fundo perdido. O que é fundo perdido? Dinheiro que o município não terá que devolver. 170 milhões tem dinheiro do município, dinheiro do Estado e dinheiro da União. Então, frente de habitação, unidades entregues, sendo construídas e investimento importante de 170 milhões. A questão do Rio São Jorge. O Rio São Jorge é o mais importante da Zona Noroeste. Para a água da chuva escoar, o rio precisa estar desobstruído. Por isso nós fizemos o quê? A dragagem do Rio São Jorge. Investimos nesse projeto 20 milhões de reais. Retiramos do Rio São Jorge 165 mil metros cúbicos de resíduos, o equivalente a 66 piscinas olímpicas que foram retiradas do Rio São Jorge. Então, um investimento também importante para a água da chuva poder escoar com mais facilidade. Fizemos investimento em microdrenagem, pavimentação asfáltica na Zona Noroeste, junto com a reforma das galerias pluviais. Foram mais de 100 ruas que receberam esse tipo de benefício. No Rádio Clube, no Bom Retiro, na Vila São Jorge, na Caneleira, investimentos importantes.
A parte das obras de macrodrenagem, as bombas, as estações elevatórias, a Prefeitura tinha uma autorização de financiamento de 44 milhões, é importante frisar isso, para fazer essas obras. Durante a execução das dólares, obras... né? Oi? De dólares, dólares. 44 milhões de dólares. Recebemos, tínhamos essa autorização de financiamento. A obra foi iniciada no nosso governo com um projeto que foi feito no governo anterior. Durante a execução da obra, nós identificamos erros no projeto. O que nós fizemos? Suspendemos, né, a obra, até para não jogar dinheiro público no lixo, não desperdiçar dinheiro público, e suspendemos também o financiamento com o Banco Mundial, ou seja, a Prefeitura usou metade do financiamento, aquilo que usou será pago, aquilo que não usou, evidentemente, e obviamente que não será pago. E tem outro fator econômico, Pacílio, você como advogado, conhece bem as questões econômicas. Esse financiamento foi obtido por volta de 2010, quando o dólar não estava nem a R$2, em torno de 1 e pouco. Depois, o dólar hoje está num patamar de quase R$4. E a Prefeitura paga quando executa, ou seja, nós iríamos pagar esse financiamento pelo dólar atual, o que, para a Prefeitura, passou a ser menos interessante, né, por conta do patamar elevado do dólar. Então, nós optamos o quê? Por suspender as obras, corrigir os projetos e suspender também o financiamento. E vamos dar sequência agora com o projeto corrigido, com recursos a fundo perdido. Então, a cidade não perdeu absolutamente nada, até porque a gente sabe que banco não costuma dar nada para ninguém, né? O que nós vamos ter é o seguinte, recurso a fundo perdido, vamos buscar dinheiro do governo federal, fizemos uma boa negociação com a Sabesp, temos mais de 100 milhões de reais para entrar no caixa da Prefeitura nos próximos 3 anos, vindo exclusivamente da Sabesp. E o outro ponto aqui da questão... Prefeito, vamos fazer um pequeno intervalo? A questão da participação dos demais partidos que coligaram com o PSDB, o prefeito responde logo na sequência do segundo bloco. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, hoje recebendo aqui com muita honra o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, além do jornalista Marco Santana e o advogado Francisco Pacílio. O prefeito, ficou uma pergunta do bloco anterior, do Pacílio, como governar com os 17 partidos que formaram a coligação, e eu acrescento mais, como vai ser a relação da prefeitura, da administração, com a nova Câmara de Vereadores, que aliás tem, né, ampla maioria. Uma ação de respeito. O Poder Legislativo tem sua independência, né, tem suas funções de competência de fiscalização, de acompanhamento das ações executivas, a proposição das leis que são importantes para a cidade. Então, nesses primeiros 4 anos, tivemos uma relação de muito respeito com o Poder Legislativo, respeitando a independência do Poder Legislativo. Nos próximos 4 anos, pretendemos seguir dessa forma. E a Câmara acabou também retratando esse trabalho feito pela administração. Dentro da nossa coligação, né, a população tinha mais de quase 400 candidatos como opção, né, um amplo número de candidatos ao Legislativo, e dos 21 vereadores, 19 dos escolhidos foram vereadores que faziam parte da coligação Santos para Frente, coligação que nós lideramos. Então, isso é uma demonstração também do acerto das medidas do governo, da administração, daqueles que estiveram manifestando aí todo o seu apoio ao governo. E a questão dos partidos políticos, acho que isso é natural dentro do aspecto democrático. Eu aliás, acho que o Brasil precisa de uma reforma política, né, porque não cabe ter quase 40 partidos, não tem quase 40 ideologias partidárias dentro do nosso país. Nós devemos enxugar partido. É inadmissível que isso aconteça, mas as regras do jogo eleitoral são essas. E quem é candidato tem que cumprir e obedecer às regras. O que eu garanto ao eleitor, ao santista que me escolheu, é que os parâmetros que nós vamos adotar para formar a nossa equipe são os mesmos que nós utilizamos há 4 anos atrás. Questão da eficiência, da transparência, da hombridade. Um dos primeiros decretos que eu assinei enquanto prefeito foi o decreto ficha limpa, né? Se o cidadão, para ser candidato, ele precisa ter a ficha limpa, para ocupar um cargo em comissão, ele também precisa ter a ficha limpa. E nós implantamos isso na Prefeitura de Santos desde do primeiro dia de governo. Todos os cargos comissionados têm a ficha limpa. Então, correção, conduta, comportamento ético, questão da transparência, divulgação de salário, quanto ganha, onde trabalha, tudo isso está colocado no portal da transparência, que determinou aí que a política de transparência do município de Santos é nota 10, né, pelo Ministério Público Federal. Então, a gente fica tendo bons parâmetros de eficiência e transparência, a gente consegue formular boas equipes. Então, o critério vai ser esse, competência e qualidade para a cidade, independente
de filiação político-partidário. O compromisso que nós temos que ter com a população é o compromisso do resultado. E para alcançar o resultado, nós precisamos ter pessoas extremamente qualificadas. Muito bem. Santana? Prefeito, o senhor disse na entrevista do Jornal da Hora, que a gente publica nesse final de semana, que a sua segunda gestão vai ser marcada por um ajuste fiscal permanente. Quer dizer, fechar o cofre, a chave e gastar da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo, acho que o município precisa arrecadar mais. Aí só temos duas alternativas: ou aumenta os tributos, ou se não, promove ações que incentivem o desenvolvimento econômico da cidade. Então, a minha pergunta, na verdade, são duas. O senhor admite aumentar os tributos municipais já o ano que vem? E outra questão, que ações o senhor pretende implantar para incentivar o desenvolvimento econômico em Santos, principalmente ali na região do centro da cidade? Olha, o Santana, nós estamos estudando, sim, a reestruturação da máquina administrativa da prefeitura. O grande desafio é o desafio de manter esse equilíbrio para que a saúde financeira da prefeitura possa ser preservada. A nossa visão é clara de que o Brasil, não é Santos, né? O Brasil não comporta mais o tamanho de máquina pública que tem. E com isso, o que nós precisamos fazer? Adotar medidas de enxugamento, de diminuição, para que a gente consiga fazer mais com menos. Esse é o objetivo claro. Como fazer isso? Nossa equipe está debruçada, né, com as medidas que serão adotadas, seja na questão administrativa, seja na questão fiscal, na questão dos tributos, em todas as frentes nós estamos analisando. Existem também alternativas outras. A prefeitura tem uma dívida ativa na ordem de R$1,5 bilhão de reais, e existem programas aí para que essas dívidas possam ser pagas, estimular os devedores da prefeitura a quitar essas dívidas. Então isso também está sendo analisado, pensado para que nós tenhamos programas específicos, programas importantes, e o desenvolvimento econômico é a mola propulsora, né, para que a gente possa avançar e gerar emprego. Nós criamos a Invest Santos, que é um ambiente específico voltado à atração de novos investimentos. Quando a gente fala em crise, né, realmente a crise é uma crise bastante expressiva no país, uma crise econômica. Nós entendemos, até pela arrecadação do município, que essa crise chegou num patamar de estabilidade. Nos últimos meses a gente sempre teve uma queda vertiginosa do orçamento, da arrecadação. Hoje a gente já está encontrando nesses últimos meses uma estabilidade, ou seja, parou de cair, ainda não voltou a crescer, a retomar o patamar dos anos anteriores, mas ao menos nós já paramos de perder receita. E agora a expectativa com essas medidas que estão sendo anunciadas pelo governo federal, né, o teto de gastos, as reformas que são urgentes, né, imprescindíveis, que nós tenhamos uma recuperação da economia do país, e obviamente que isso vai se refletir na arrecadação municipal. E nós estamos trabalhando também para atrair novos negócios para a cidade. Hoje, por exemplo, o principal investimento portuário do Brasil é um novo terminal que está sendo feito na área continental de Santos, investimento de quase R$3 bilhões, que gerou mais de 3 mil empregos. Nós vamos continuar fomentando isso. Vamos investir muito na economia criativa, que é um segmento importante da economia, que usa o talento, a capacidade intelectual das pessoas para gerar emprego, para empreender, para novos negócios. Vamos cuidar do empreendedor com cada vez mais atenção. Nós queremos nesse primeiro governo a sala do empreendedor, para quem deseja abrir o seu próprio negócio, dar uma largada, vai ter toda a retaguarda da prefeitura para que esse negócio possa ser aberto com mais rapidez, com menos burocracia, com mais agilidade. Vamos concluir o Parque Tecnológico, a obra do Parque Tecnológico, para que nós tenhamos no Parque Tecnológico as incubadoras, né, quem quer dar a largada, começar o seu negócio, vamos dar toda a infraestrutura para que esses negócios possam, de fato, se viabilizar. É um conjunto de ações que são necessárias para que a gente possa gerar mais emprego e manter a capacidade de investimento público, né? No nosso primeiro governo, fizemos mais de 500 obras que geraram mais de 3 mil empregos. Quando a gente mantém, acho que a melhor resposta para a crise, para gerar emprego, é manter investimento. Quando você consegue ter capacidade de investimento, você gera emprego. O Hospital dos Estivadores, por exemplo, vai gerar 1.200 novos empregos. 200 já estão sendo contratados já. Estão no processo de seleção pelo Hospital Oswaldo Cruz, que vai fazer a gestão do Hospital dos Estivadores, que será aberto no próximo mês. Nessa primeira fase, já 200 empregos. Quando o hospital estiver funcionando na sua plenitude, serão 1.200 no total, ou seja, mais 1.000. Então, essas ações são ações importantes para dar oportunidade para as pessoas que precisam trabalhar e, com isso, movimentar a economia.
Prefeito, quando o senhor mencionou aí a questão da recuperação da dívida ativa, é pensamento da administração mandar à Câmara um novo projeto de anistia, algo nesse sentido, não? Ainda este ano? Nós estamos estudando essas alternativas, Heraldo, e há acima possibilidade disso acontecer, né? A questão do parcelamento, um estímulo para que a gente possa também, em tempos de crise, fazer esse recurso que é da Prefeitura, esse débito que esse crédito que é da Prefeitura, entrar nos cofres municipais. Então, nós estamos estudando algumas alternativas de estímulo para que isso possa acontecer, e isso passa, sim, pelo encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Municipal. Passilo? Eu escutei com bastante atenção o prefeito falar e acredito, né, em todo um processo de criação do ambiente produtivo, econômico, etc. Eu não ouvi falar muito de eletrônica para a cidade, porque eu acho que tem toda uma estrutura ambiental. E esses projetos todos começam de modo pequeno. E de modo pequeno nós rejeitamos um avanço que, que interfere muito na mobilidade, até contribui com o transporte coletivo, que é o Uber. O Uber, no entanto, foi rechaçado da cidade. Por quê, prefeito? O senhor é contra? Ele não atende aos interesses da economia local, sendo que toda a população gosta do Uber, está utilizando o Uber. Nós já temos pesquisas aí que há um grande contingente. Eu acho que ele traz um ambiente concorrencial, ele dá qualidade no transporte. Por que nós não atentamos para essas evoluções? Para complementar, não foi precipitado aprovar a lei que proibiu o Uber em Santos? Olha, primeiro, falando de tecnologia, tecnologia hoje é uma ferramenta essencial dentro da administração pública. Então, nós somos totalmente a favor da modernidade. Falei aqui do uso da tecnologia na questão da segurança, né? Saímos de 188 câmeras para 523. Estamos construindo o melhor centro de controle operacional do país, será o do município de Santos. Temos mais de 60% das obras concluídas. Vamos entregar no final do próximo ano, de 2017. Isso é tecnologia a favor da segurança, da mobilidade. Estamos utilizando os softwares mais modernos, né? O que tem de melhor qualidade na área de tecnologia para que a gente possa atuar na mobilidade e também na questão da segurança. No âmbito da Prefeitura, dentro dessa linha de desburocratização, nós implantamos os processos digitais na Prefeitura. Hoje, mais de 50% dos processos que tramitam na Prefeitura são sem papel, né? Não existe papel em mais de 50% dos processos, todos por meio digital. Estamos levando a tecnologia para as unidades de saúde, levando a informatização com prontuário eletrônico para todas as unidades de saúde. Hoje, a UPA Central, por exemplo, ela já funciona sem o papel, com prontuário eletrônico, com totem para quem chega lá para ser atendido na porta. Então, eu sou amplamente a favor da tecnologia. O parque tecnológico, temos um laboratório de mobilidade já assegurado. Vamos ter um incremento de novas tecnologias para gerar emprego, gerar desenvolvimento econômico. E no transporte público, da mesma forma. Quando eu assumi em 2013, nós criamos um programa de melhoria do transporte público, o PMT, que envolveu a modernização do transporte coletivo da cidade. E nós começamos pelo transporte coletivo, porque o transporte coletivo transporta 200 mil pessoas por dia na cidade. 200 mil pessoas. Transporte individual é muito importante, mas transporta 10 mil pessoas por dia. Então nós começamos por aquilo que tem maior alcance junto à população. O que nós fizemos? Wi-Fi em 100% dos ônibus. Santos é a primeira cidade do Brasil a ter 100% dos ônibus com Wi-Fi. Temos que avançar na fiscalização para que o Wi-Fi funcione cada vez melhor, é importante, mas o fato é que todos os ônibus têm Wi-Fi. Ônibus climatizados, quase 60% da frota com ar-condicionado. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha nenhum ônibus com ar-condicionado. Desenvolvemos um aplicativo, Passilo, no transporte coletivo, chamado Quanto Tempo Falta, para que o cidadão não tenha que ficar esperando o ônibus no ponto, ele com o aplicativo no seu celular, no smartphone ou na internet, em casa, ele sabe exatamente o minuto que o ônibus vai chegar no ponto, e com isso ele pode sair de casa ou do trabalho próximo da hora da chegada para que ele possa aguardar menos no ponto de ônibus. Isso já vem funcionando na cidade. Então nós vamos também introduzir essa modernização do transporte coletivo para o transporte individual. O que nós fizemos e estamos fazendo é criar uma comissão de regulação urbana para, com muito diálogo, ouvir todos os atores envolvidos nesse processo. Nós temos que avançar na modernização, sem dúvida alguma, não só no Uber, mas em todos os outros aplicativos, que já são muitos outros, né? Não é apenas o Uber hoje. Hoje você já tem outros aplicativos também em funcionamento, só que nós temos que ter algumas diretrizes. Primeiro, o serviço precisa estar regulamentado, nós precisamos ter garantia de segurança
para o usuário, né? Os carros precisam ser fiscalizados, a manutenção precisa ser garantida, porque se acontecer um acidente com algum passageiro, quem responde por isso? Quem fiscaliza esse tipo de serviço? Aonde ele é regulamentado? Então, segurança do usuário. O barateamento da tarifa é uma questão importante e essa opção precisa ser dada tanto para aplicativos quanto para o atual sistema de táxi também da cidade. Baratear para que a concorrência seja de igual para igual, para que ela possa ser uma concorrência leal, preservando também os postos de trabalho de quem está trabalhando, de quem atua, de quem gera emprego para a cidade. Então são questões, todas elas, que têm que ser observadas. Esse é um tema novo. Hoje o Brasil discute essa questão da regulamentação do transporte individual através de aplicativos. Eu diria que até é o mundo. Recentemente, hoje mesmo, recebi uma notícia da Europa, Portugal, que está debatendo isso incessantemente, em Lisboa, inclusive discutindo esse tema. Então, nós estamos ouvindo todos os atores e vamos chegar numa solução que possa ser o melhor, não para A, para B ou para C, mas que possa ser o melhor para o cidadão santista, para o usuário, para a população. É nisso que nós estamos pensando e é nisso que nós estamos focando e no próximo mês a gente já vai ter uma solução para esse tema. Ainda no tema de transporte, prefeito, com a conclusão aí dessa nova fase do VLT, a gente sabe que a maioria das linhas de ônibus, né, o percurso que eles seguem é ainda do tempo dos bondes da cidade, né? Tem alguma mudança em vista, algum estudo nesse sentido? Até porque o VLT vai modificar completamente, né, a questão do transporte público em Santos. Olha, Heraldo, a gente já preparou essa modernização do transporte coletivo na cidade justamente prevendo essa integração com o VLT. Criamos o cartão transporte, estimulamos a utilização do cartão transporte de maneira muito efetiva para que tenha essa integração, para que o cidadão possa, com o cartão, pegar o ônibus, também pegar o VLT, utilizar o Bike Santos, que hoje já com cartão o cidadão consegue utilizar o nosso sistema de bicicletas. Aliás, aproveitar aqui para dar uma notícia importante, o Bike Santos, nós estamos ampliando o Bike Santos, né? Ampliamos nesse governo, já levamos para a Zona Noroeste, que não tinha o Bike Santos, e agora nós temos uma inovação importante, que é o Bike Santos Kids. Nós estamos implantando nesse mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, o Bike Santos Kids, que são bicicletas aí para as crianças, que as crianças, pai muitas vezes que sai de bicicleta, não pode levar o filho, acompanhar, por conta de não serem bicicletas aí compatíveis, então nós criamos esse projeto e vamos aí implementado, inaugurar as primeiras 10 estações ainda dentro do mês de outubro. Então essa integração, a exploração e ampliação dos mais diversos modais, ela é muito importante. Nós vamos seguir avançando nisso. Isso passa por uma reestruturação das linhas, sim. Nós vamos ter novos polos aí de origem e destino em relação às viagens. O VLT também, nós temos a previsão da segunda etapa para fazer a conexão com o centro da cidade, que é a etapa mais importante para Santos, que é a etapa mais importante para a cidade. Ela já está em fase de licenciamento ambiental pela Campos Melo, Dr. Cochrane, João Pessoa, São Leopoldo, São Bento, Rodoviária, Praça dos Andradas, Amador Bueno, Constituição, enfim, todo o centro da cidade que será contemplado com o VLT, o que vai melhorar muito o ir e vir, a mobilidade, o deslocamento com qualidade pela população. Fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional e a gente vai direto aqui para a Jéssica Souza. Tudo bem? Então vamos lá. O Arnaldo Bastos, ele está fazendo a pergunta para o prefeito, perguntando sobre o trânsito está cada vez mais caótico em nossa região, principalmente entre Santos e São Vicente. A construção do túnel ligando as duas cidades está em pauta nessa gestão? Um abraço a todos. Olha, Arnaldo, nós temos obras de mobilidade importantes que estão previstas, né, dentro do nosso programa de governo. A questão da entrada da cidade é uma obra importante que vai melhorar muito a mobilidade, o ir e vir, inclusive a conexão com São Vicente através da Nossa Senhora de Fátima. Temos ali a previsão de um viaduto da Martins Fontes para Nossa Senhora de Fátima, né, um viaduto em curva logo na entrada da cidade, a ponte do Rio São Jorge. O próprio VLT facilitará a integração entre Santos e São Vicente. Nós já temos 3 estações concluídas em Santos, Nossa Senhora de Lourdes, ali no Zé Menino, Pinheiro Machado, Bernardino de Campos. Teremos mais 3 prontas até o final do ano, na Costa, Washington Luiz e Conselheiro Neves. E no próximo ano, a proposta de iniciar a segunda fase do VLT, que fará a conexão com o centro da cidade. Então, são modais importantes, é um modal importante, aliás, o VLT, e a obra dentro da cidade é um avanço importante.
O túnel, nós temos já uma autorização que foi dada pela então presidenta Dilma, esteve na cidade, autorizou a liberação de recursos. Quando a prefeitura foi dar os passos concretos para licitar a obra, enfim, executar, houve uma negativa do governo federal na liberação de recursos. Então, hoje nós estamos dependendo da liberação desses recursos. O que nós vamos fazer é focar e priorizar as grandes obras que nós já temos uma estrutura financeira montada, como é o caso do VLT e da entrada da cidade. Obras que nós vamos acelerar e avançar para que elas possam ser entregues. E, evidentemente, se os recursos para o túnel forem liberados, a prefeitura vai estar pronta para seguir em frente também com essa obra. Mais participações, Jéssica? Temos sim. O Hélio Fonseca Júnior também pelo Facebook. Boa tarde ao prefeito e à mesa. O tema é educação. Quando a Biblioteca Municipal irá receber a devida atenção, sendo que hoje ela está funcionando em precárias condições? Abraços. Olha, Hélio, nós desenvolvemos na educação um programa chamado Pró-Educação, que é o programa de reformas e obras novas na educação. Das 80 escolas municipais, nós reformamos 66 nesse primeiro governo. Construímos, entregamos a escola do Imbaré, estamos construindo a escola do Marapé e também da escola da Vila São Jorge. Fizemos uma outra ação importante também, que foi a compra de um prédio, de uma sede para a Secretaria Municipal de Educação, ali na Praça dos Andradas, no antigo prédio da CPFL. A Secretaria terá nova sede até o final do ano, com uma infraestrutura adequada para as pessoas que trabalham na Secretaria, um ambiente também de capacitação e qualificação para os servidores públicos municipais de educação, para os nossos professores. Vamos sair de um aluguel, que é o aluguel, um dos maiores aluguéis que a Prefeitura paga. Vamos ter uma sede própria para a Secretaria de Educação. Uma outra demanda importante na área da educação é o Centro de Capacitação Darcy Ribeiro, ali na Rua São Paulo, que foi completamente reformado, modernizado e que será entregue também ainda até o final de 2016. Então, certamente, a biblioteca vai passar por reformas dentro desse programa, que é o maior programa de manutenção. Aliás, na educação, nós temos desafios pontuais de construção de escolas, porque o grande desafio é a manutenção, é o cuidado com aquilo que nós já temos estabelecido. E essa será nossa prioridade absoluta. Muito bem. Mais participações, Jéssica? Temos sim. Seu Custódio Fernandes. Prefeito, até quando a pista da praia ficará fechada do Gonzaga ao Canal 4, aos domingos? Isso está complicando o fluxo de ônibus e desativando os pontos mais próximos à minha casa, obrigando a andar mais. Olha, Custódio, esse foi um projeto que nós implementamos, a Rua de Lazer, na Zona Noroeste, com também a restrição de trânsito nas vias ali do São Bódromo no final de semana e na Orla da Praia. Escolhemos esses dois pontos para avaliação da população em relação a essas demandas. Nós vamos continuar dialogando com a população. Há uma aprovação em relação a ambos os projetos, essa interdição. Nós vamos seguir avançando e avaliando até o final do ano para decidir o que nós vamos fazer no próximo ano. Vamos dialogar com a população. Essa decisão será da população, a permanência ou a interrupção desse projeto. Muito bem. Jéssica? Vamos lá. A Maria Aparecida. Minha filha passou no concurso público para enfermeira em Santos. Ela será convidada junto ao Hospital dos Estivadores? Para o prefeito. Olha, no concurso público, Maria, é a porta de entrada na prefeitura. Então, nós estamos convocando regularmente os aprovados em concurso público. Aliás, para os enfermeiros, nós avançamos muito na carreira dos enfermeiros. Demos um aumento para os enfermeiros de 50% nesse primeiro governo. Uma reclassificação importante, almejada e solicitada há décadas pelos enfermeiros santistas que tiveram essa valorização dentro do nosso governo. No Hospital dos Estivadores, nós temos um modelo de gestão com organização social, no qual não é proibido, é permitido, inclusive, ter funcionários públicos, mas, naturalmente, esses funcionários que foram aprovados, candidatos que foram aprovados no concurso público, terão como foco o trabalho na rede municipal, ou seja, nas unidades básicas de saúde, nas policlínicas, nas UPAs, e, enfim, em todos os equipamentos municipais que demandam esses profissionais. Aliás, é importante frisar que os concursos eles estão sendo feitos regularmente, não há nenhum tipo de interrupção em concurso. A organização social ela vem para complementar e para acrescentar ao bom trabalho que já é feito pelos servidores públicos municipais. E eu disse isso na campanha, repito que nós vamos fazer concurso público nos próximos 4 anos, todos os anos, porque há uma necessidade, inclusive,
de reposição com qualificação dos nossos servidores. Mais participações, Jéssica? Temos o Martinho Leonardo para o prefeito. A regionalização do Porto deverá entrar na pauta da discussão das eleições de 2018 para governador e presidente da República, e gostaria de parabenizar a sua grande vitória. Com certeza, Martinho. Eu, em 2000, na última eleição presidencial, em 2014, nós já levamos esse tema. Eu presidi a Associação Brasileira de Municípios Portuários e levei para o nosso então candidato, né, à época, o Aécio Neves, essa proposta de regionalização, essa bandeira que foi incorporada, né, no programa de governo do então candidato a presidente. Infelizmente, houve aí a vitória da outra candidata que acabou enterrando essa bandeira da regionalização. Eu defendo muito isso porque hoje os problemas que nós enfrentamos no Porto, muitos deles são decorrentes dessa falta de integração do Porto com a cidade. Quando a gente tem um porto, por exemplo, em que para se fazer a dragagem do porto é necessário autorização de Brasília, a licitação é feita pela Secretaria de Portos, pelo governo federal, lá, poder centralizado. Quando a gente tem uma necessidade de diálogo, por exemplo, e não tem espaço para isso, como no caso da Ponta da Praia, né, com a operação de grãos na Ponta da Praia, uma insensibilidade, por quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de integração. O modelo de gestão portuária do Brasil está ultrapassado, está na contramão do mundo moderno. Enquanto o mundo inteiro descentraliza, confere cada vez mais espaço ao poder local, no Brasil tudo se centraliza, tudo Brasília, tudo poder central, que é um grande equívoco. Nós precisamos trabalhar muito fortemente para sensibilizar o governo federal da importância de descentralizar a gestão portuária. Os portos mais competitivos do mundo são portos que têm a participação ativa e decisiva do poder local, até porque ninguém mora na União, ninguém vive no estado, as pessoas vivem na cidade. E essa integração ela é imprescindível para o desenvolvimento do porto e também para o avanço da cidade. Essa é uma bandeira que nós vamos trabalhar muito para se concretizar. Prefeito, enquanto essa mudança não acontece, que eu acho que fatalmente a médio e longo prazo, a curto e médio prazo, fatalmente não vai acontecer, o que o prefeito pode fazer? Que tipo de ação política o prefeito pode fazer, por exemplo, em relação a esse episódio das enchentes ali na Ponta da Praia, das ressacas, que é um efeito direto da dragagem, um efeito colateral direto da dragagem? Que o prefeito pode, que tipo de pressão o prefeito pode fazer? Olha, pode fazer dialogar, como nós temos feito, né? Logicamente que tem um limite, a gente sempre procura dialogar com o ministro de plantão, porque foram 7 ministros, né, em 3 anos e 8 meses, mudanças sucessivas, descontinuidade. Quando o ministro começa a aprender como funciona o porto, a estrutura da nossa portuária, troca-se o ministro. Nós esperamos que esse novo governo tenha um entendimento diferente, uma percepção diferente, obviamente, e possa priorizar de fato o porto com a relevância que tem para o país. Na questão dos grãos, nós dialogamos com o governo federal, sensibilizando para que não fizesse a operação de grãos na Ponta da Praia. Não foi possível, nós fizemos o quê? Judicializamos. Hoje tem uma demanda judicial no STF da Prefeitura com o governo federal em relação a esse tema. O que nós vamos fazer é sempre dialogar. Agora, quando se esgotar o diálogo, nós vamos procurar as vias necessárias para preservar os interesses da cidade. O interesse do cidadão, o interesse da cidade de Santos, ele tem que estar acima de qualquer interesse comercial, de qualquer interesse político. E eu fui eleito para isso, para representar o cidadão. Vou dialogar, vou seguir tendo uma boa relação com o governo federal, porque é uma relação institucional importante, mas sabendo defender os interesses da cidade. Mais uma. Vamos lá, o Jéssica. João Castro Ramos, do Embaré. Independente da cidade, muitos funcionários públicos costumam ser grossos. Fato este que não ocorre com funcionários de OS, pois eles sabem que não podem maltratar os outros para não perder o emprego. A pergunta: você acha que existe alguma forma de evitar essa falta de educação com o munícipe por parte dos funcionários públicos? Olha, nós temos uma rede em Santos com mais de 12 mil funcionários públicos, né? Funcionários que fazem um trabalho muito importante, com dedicação, com competência, com comprometimento. Nós temos a referência do Sistema Público de Saúde de Santos, que é demandado por cidades da região, inclusive. Isso mostra o quanto é bom o trabalho que é feito por esses funcionários. Obviamente que nós temos desafios, temos necessidades, inclusive nós estamos trabalhando na questão da meritocracia como uma prioridade absoluta dentro do governo municipal.
Hoje, todas as secretarias têm metas a serem cumpridas, todos os funcionários têm resultados a serem atingidos e recebem bonificação por isso. Então, essas metas que nós implementamos são metas que estão relacionadas à qualidade do serviço e à economia de recursos. Acho que com metas, né, e resultados claros a serem atingidos, a gente consegue qualificar e melhorar a prestação do serviço público, que é um objetivo. Acho que a melhoria da qualidade é um desafio permanente que nós vamos perseguir nesses próximos 4 anos. Muito bem. Prefeito, o prefeito já foi agraciado aí com um presente de Natal antecipado, com uma reeleição. E para o Santista, qual vai ser o presente de final de ano? Olha, o que o Santista pode esperar é o que eu fiz nesses primeiros 4 anos. É um prefeito que tenha essa determinação, um prefeito que vai trabalhar mais, que vai trabalhar melhor pela cidade. Nós temos aí no final do ano muitos avanços ainda a serem obtidos, né? A conclusão aí na questão da entrada da cidade. Eu diria que o maior desafio até o final do ano é concluir a participação do governo do estado nessas obras. O governo do estado também dá início à sua parte, que essa é a maior obra viária dos últimos 50 anos para a cidade de Santos, a obra mais relevante que nós precisamos avançar. Temos aí a abertura do Hospital dos Estivadores, que eu diria que seria o grande presente de Natal e nossa obrigação para a cidade. Nós estamos trabalhando firmemente para que isso possa acontecer. Mas acho que a melhor maneira de retribuir essa confiança demonstrada nas urnas é com trabalho, dedicação, seriedade, e é isso que o Santista pode esperar de mim. Comprometimento total, trabalhando mais e melhor pela nossa cidade. Prefeito, e após o mandato? Olha, eu estou... Governador? Ser prefeito de Santos é uma honra, né? Ser prefeito de Santos 2 vezes é uma honra multiplicada, né? Multiplicada. Então, o meu compromisso é com o povo santista, né? Eu tenho plena consciência que essa confiança demonstrada nas urnas de forma expressiva, ela será proporcional à cobrança que eu vou receber nos próximos 4 anos. E nós precisamos, nossa equipe de governo, se preparar para corresponder à expectativa do santista. Então, hoje o meu foco está em ser um bom prefeito para a cidade, ser um prefeito que vai entregar, que vai gerar resultado para a população santista. Os próximos passos é o futuro que vai determinar. Muito bem. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Painel Jornal. Agradeço aqui ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, agradeço ao Marcos Santana, ao Francisco Pacilo, também a Jéssica e principalmente a você que nos honrou com a sua audiência até esse momento e até amanhã. Muito obrigado.